E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar um pouco sobre mercado de transferências, tá? Então eu vou abordar aqui a situação de Zé Rafael, jogador que é disputado entre Cruzeiro e Palmeiras, também alguns atletas que deixaram recentemente o Cruzeiro, como Caicedo, Lucão, Bruno Ramires e o Mena, que já tinha deixado o Cruzeiro, foi vendido pelo Bahia e rendeu um dinheirinho agora aos nossos cofres. De início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e usar os comentários para manifestar as suas opiniões. Também relembro que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol no planeta, com mais de 20 milhões de downloads, é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição, beleza? Primeira situação a falar é sobre o meia Zé Rafael, jogador de 25 anos que vem sendo destaque do Bahia desde a temporada passada. O Cruzeiro realizou uma oferta pelo jogador no valor de 4 milhões de euros, aparentemente é o valor que estava inclusive acordado como valor para a liberação do atleta, né, para contar com o Zé Rafael para 2019, tá? Esse ano ele não poderia jogar por outro clube, porque já jogou pelo Bahia tanto Copa do Brasil quanto o Campeonato Brasileiro, acima do limite de jogos. Na Libertadores ele até poderia ser inscrito, mas não vale a pena você comprar um jogador para jogar no máximo 7 partidas, né? Mas então, o Cruzeiro fez essa oferta de 4 milhões de euros ao Bahia, no entanto o Bahia tem um acordo com o Palmeiras pela prioridade do jogador. Basicamente é o seguinte: quando o Palmeiras emprestou o Allione ao Bahia no início da temporada, foi feito um acordo que nos próximos 2 anos, qualquer oferta que o Bahia recebesse pelo Zé Rafael, ele comunicaria ao Palmeiras que teria a opção de igualar essa oferta e com isso garantir a preferência na contratação do atleta. Com isso chegou a proposta do Cruzeiro no Bahia, o Bahia comunicou ao Palmeiras e o Palmeiras por sua vez falou que vai pagar, vai contar então com o Zé Rafael, por isso o Zé Rafael não deve vir para a Toca da Raposa, ele deve jogar no Palmeiras em 2019. Existe uma chance muito pequena dele não ir para o Palmeiras, que é basicamente do jogador, seus empresários não chegarem a um acordo com o clube paulista, questão salarial, luvas, enfim. Nesse caso, se ele não chegar a um acordo com o Palmeiras e não quiser ir para lá, abriria então uma possibilidade para ele ir para outro clube. Mas a gente sabe que provavelmente ele deve ir mesmo para o Palmeiras, até porque o Palmeiras tem mais condição financeira de arcar com salário e luvas do que o próprio Cruzeiro. Então a verdade é que não há muita coisa a fazer por parte da diretoria do Cruzeiro, a proposta foi feita, mas o Palmeiras, como tem a prioridade, deve garantir o jogador. Aí é claro que a gente lembra, né, que no início da temporada o Cruzeiro teve uma especulação de trazer o Zé Rafael e na ocasião acabou optando por comprar o Mancoejo por um valor um pouco menor. Então assim, talvez o jogador poderia estar aqui fazendo sucesso ou não, essas coisas são imprevisíveis. E fato é que criticar agora também é muito fácil, depois que a gente sabe que o Mancoejo até o momento, pelo menos, não conseguiu render aquilo que se esperava dele no Cruzeiro. Mas ainda tem tempo, né? Depende muito mais do jogador do que da torcida, da diretoria ou de qualquer outro. Se o jogador conseguir render, ele vai valer o investimento aí. E o Zé Rafael, se realmente for pro Palmeiras, que não seja tão feliz assim, mas porventura vier pro Cruzeiro em algum momento, que consiga jogar a mesma coisa ou até mais do que faz no Bahia, porque ele realmente vem jogando bem. Agora falando sobre a situação do lateral esquerdo Eugênio Mena, tá? O Mena não era mais jogador do Cruzeiro, ele já tinha sido negociado com o Bahia, ele foi liberado ao Bahia, na verdade, no início desse ano, e com isso o Cruzeiro manteve 20% de uma eventual negociação. Essa negociação aconteceu, o Racing Clube da Argentina garantiu a contratação do lateral esquerdo e com isso o Cruzeiro recebe aí a sua mixaria, seus 20% do negócio. Estima-se que o valor que entra nos cofres do Cruzeiro é de aproximadamente 700 mil reais, o que, convenhamos, tá muito bom se a gente lembrar que na época que o Mina foi contratado no início de 2015 foi de graça, né? Eu falei Mina, é Mena. Ele foi contratado de graça, que ele saiu do Santos lá por uma rescisão. Não conseguiu dar retorno em campo, a torcida também pegava muito no pé dele, na minha avaliação pelo menos de forma injusta. Mas fato é, o jogador não conseguiu dar retorno em campo, mas pelo menos deixou uma mixaria aí nos nossos cofres. Já com relação ao volante Bruno Ramires, que estava treinando em separado na Toca da Raposa desde que o empréstimo ao futebol português acabou no mês de maio, o Bruno Ramires acertou com a Ponte Preta. Ele foi emprestado aí à Ponte Preta até o final do ano e não renovou seu contrato com o Cruzeiro. O contrato com o Cruzeiro, inclusive, vai até dezembro de 2018. Com isso, o Bruno Ramires fica na Ponte Preta até o fim do ano e na próxima temporada se torna um jogador livre, não vai ter mais nenhum vínculo com o Cruzeiro, vai poder jogar onde ele quiser ou onde o quiserem, né? Tem isso. Um jogador que na base se destacou bastante, acho até que pelo porte físico, era um jogador forte, que tinha passada larga
conseguia se destacar no meio dos garotos, mas quando chegou no profissional faltou um pouco mais de recurso técnico para ele conseguir se firmar, né? Ele realmente era um jogador bem deficitário nesse sentido, então que seja feliz na ponte aí no decorrer da carreira dele. Outro atleta que deixou o Cruzeiro recentemente e também cria da nossa categoria de base é o goleiro Lucão. Ele que inclusive se destacou bastante em 2016 na disputa da Copa São Paulo, subiu para o profissional ano passado, esteve como quarto goleiro do elenco, mas acabou sofrendo bastante com lesões, não conseguiu se desenvolver como a comissão técnica esperava, né? Tanto que para essa temporada ele foi colocado para treinar separado. Primeiro mandaram ele para o empréstimo para o Ipatinga, depois ele voltou e foi treinar separado, enfim. E o Vitor Eudes, que era um goleiro ainda com idade de sub-20, subiu para ser o quarto goleiro. Agora é terceiro, porque o Lucas França também foi emprestado lá para o futebol português. Mas fechando esse parêntese, o Lucão encerrou seu contrato com o Cruzeiro, rescindiu amigavelmente o vínculo que ia até o final desse ano e já tem novo clube. Ele acertou com o Arouca, que também é um clube lá de Portugal. Que seja feliz por lá. Eu inclusive achava o Lucão um goleiro bem promissor, assim como achava também o Jorge, né, um jogador que também não teve oportunidade, e esse acaba sendo um lado ruim, não é ruim, mas enfim, para a carreira desses jovens goleiros que surgem na base do Cruzeiro, é muito complicado ter uma vaga ou uma oportunidade de jogar, sendo que a gente tem aí há mais de 10 anos o Fábio como goleiro principal e o Rafael como seu imediato. Então, assim, os goleiros vão ser no máximo terceiros goleiros, né? Porque tem ali toda uma dinastia a ser respeitada e a gente sabe que tanto o Fábio quanto o Rafael fazem jus, né, ao respeito que tem da torcida, do clube também, porque são grandes goleiros. Então acaba que vários goleiros jovens do Cruzeiro precisam ir embora, precisam procurar oportunidade em outros clubes para desenvolver as suas carreiras. Eu acho que ele é um goleiro de boas qualidades técnicas, bons reflexos, é um goleiro bem forte também fisicamente. Enfim, eu acho que vai ter uma boa carreira sim, mas não será ligado ao Cruzeiro. Assim como o zagueiro Cunti Caicedo, o equatoriano que tinha vínculo com o Cruzeiro até o fim de 2021, rescindiu amigavelmente seu contrato na semana passada, inclusive, não tem mais nenhum vínculo com o Cruzeiro, o Caicedo, tá? Um jogador que realmente não conseguiu jogar bem aqui, esteve emprestado aí por um ano ao Barcelona de Guayaquil, voltou ao Cruzeiro e fez a rescisão. Inclusive falam, né, que ele deve voltar a jogar no Barcelona de Guayaquil ou deve acertar com outro clube lá do seu país, porque ele realmente não conseguiu jogar o mesmo futebol que tinha jogado lá no Independiente Del Valle, onde ele se destacou naquela Libertadores 2016 e chegou ao Cruzeiro envolto de muita expectativa, que não se confirmou em campo. Era um zagueiro que realmente cometia muitas falhas bobas, questão de concentração mesmo. Enfim, é um jogador que tem muita coisa a ser melhorada. Eu realmente acho que não valia a pena o Cruzeiro dar outra oportunidade para ele no elenco principal. Acho que os nossos jovens zagueiros merecem muito mais chance do que o próprio Caicedo. E acredito que essa rescisão nem foi assim uma medida muito inteligente. Por quê? O Cruzeiro gastou bastante na contratação dele. Eu acho que o ideal teria sido o Cruzeiro tentar vendê-lo para pelo menos minimizar o prejuízo, né? Fato é, não foi o que a diretoria escolheu. Provavelmente o jogador abriu mão de receber o que tinha até o fim do contrato. E só explicando como que funciona, por exemplo, uma demissão no futebol, um desligamento unilateral. Se o clube quer dispensar um jogador que tem contrato até o fim de 2021, ele tem que vira pro cara e fala: você tá demitido. O clube vai ter que pagar o salário desse cara até o fim do contrato e normalmente isso tem que ser pago numa bolada, de uma vez. Aí, claro, as partes podem fazer um acordo, mas basicamente para você rescindir com um jogador, se o jogador não aceitar a rescisão, tem que ser assim. Eles têm que pagar o valor acordado que está assinado em contrato, o salário até o final do vínculo. Ou seja, seria um puta prejuízo para o Cruzeiro. Mas como o jogador aparentemente também queria se desligar do clube, o clube queria desligá-lo, eles fizeram um acordo ali, ficou bom para todo mundo, o Caicedo vai jogar onde tiver que jogar e o Cruzeiro fica livre de arcar com o salário dele até o fim do vínculo. Enfim, foi o que deu para fazer. A nota triste é que parte do valor que o Cruzeiro deve lá na FIFA, né, que era de 50 milhões, e o Itair Machado falou que esse ano, com multas e encargos, já chega a 90 milhões a dívida do Cruzeiro na FIFA. Parte desse valor é justamente referente à compra do Caicedo, reclamado lá pelo Independiente Del Valle. Então, assim, vamos ver o que o Cruzeiro consegue fazer para equalizar essas contas aí o quanto antes, porque essa subida do valor aí de quase dobrar de um ano para o outro é uma situação meio absurda e o Cruzeiro não pode negligenciar uma dívida dessa que daqui a pouco vai se tornar impagável. Mas enfim, acho que deu para fazer um panorama aí dessas negociações do Cruzeiro. Na verdade é uma possível chegada que provavelmente não vai chegar e alguns jogadores que deixam o clube que eu achei importante falar só para não perder a notícia mesmo, né? São atletas que em algum momento foram utilizados no time principal do Cruzeiro e que agora não serão mais, deixaram o clube e vão seguir suas carreiras em um outro lugar.
Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e usa os comentários para manifestar as suas opiniões, beleza? E o vídeo sem boné é só para mostrar que é pouco, mas eu ainda tenho cabelo, beleza? Obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!